Tivemos um final de semana um tanto quanto atípico. Os presbíteros da Ativa estavam em treinamento em Salvador, chegaram ontem. O presbítero Miquel estava pela manhã, o presbítero Ricardo, o presbítero Ludinei também, acredito que ainda está em viagem, tá? E o presbítero Moisés, que está em disponibilidade, está sempre disponível. E como temos um pouquinho de intimidade, chamei-o para ser meu plano B, caso eu não conseguisse chegar a tempo, mas o Senhor foi bondoso, me dando o privilégio de estar com os irmãos nessa noite. Mais uma vez agradeço ao presbítero Moisés por sempre estar disponível quando precisamos dele para servir o reino do Senhor. Convido os irmãos, então, sem mais delongas, para abrirem as suas Bíblias em Romanos, no capítulo 14. E nós iremos até o versículo 12. Romanos 14 até o versículo 12. Crianças, a sua ficha já está lá em cima da impressora. Se você ainda não pegou e quiser pegar, você poderá fazer as suas anotações na sua ficha, tá bom? Se você durante o culto ficou em dúvida, pode mandar um áudio para o pastor durante a semana, dizendo que não entendeu, que você gostaria que ficasse mais claro, que o pastor vai tirar suas dúvidas por WhatsApp, ou vou lá na sua casa para a gente conversar, tá bom? Então, crianças, sintam-se no dever de entender o sermão. Se ficarem com dúvida, procurem o pastor, para que a gente possa sentar e tomar um chocolate. Chocolate não, o pastor não pode, mas um suco o pastor pode, para que a gente possa crescer juntos, tá bom? Romanos 14, assim diz a palavra do Senhor. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Amém. Que o Senhor possa nos edificar, que Ele possa nos guardar, que possa edificar o seu povo para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo está concentrado em demonstrar praticamente o que é a justificação pela fé. Como o homem justificado vive, e vimos isso desde o capítulo 1 até o capítulo 11, onde ali entendemos o que é a justificação pela fé. A partir do capítulo 11 temos visto então na prática o que é ser um justificado pela fé em Cristo Jesus. E o capítulo 14, não só no primeiro bloco que tratamos agora, mas a partir também do versículo 13, nós vamos ver que essa justificação pela fé, ela precisa extravasar também no meu convívio com os irmãos. E esse texto então nos traz lições riquíssimas para que possamos ser edificados principalmente no trato uns com os outros.
E de cara, então, nós temos todo um contexto aqui sobre a dieta do povo naquela época, sobre o que deveria ou não se comer, sobre se poderia comer o que era imundo ou não, mas nós precisamos lembrar que o contexto cujo qual Paulo escreve agora é o contexto da nova aliança, onde as coisas foram superadas, onde aquilo que era exercido e executado no Antigo Testamento, no que se tocava à cerimônia, se tornam sombras do que agora havia vindo, que era a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O versículo 1 então é enfático ao dizer: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. A palavra débil aqui, ela precisa ser levada em consideração na sua mais integral ou legítima tradução ou aplicação. Débil é todo aquele que apresenta algum tipo de deficiência, de dificuldade. Nós não estamos lidando aqui com uma debilidade mental, nós não estamos lidando aqui com uma debilidade física. O que Paulo está nos dizendo são acerca dos irmãos que ainda são neófitos. O que é uma pessoa neófita? São aquelas pessoas que estão conhecendo a verdade do Evangelho, que estão se achegando ao Senhor agora, que estão iniciando a sua caminhada cristã. E esse momento é tão extraordinário. Se você não teve o privilégio de nascer em um berço cristão, eu tive, mas tive os meus momentos longe do Senhor, infelizmente. Mas você ainda se lembra daquele momento em que na sua vida abriu os seus olhos e tudo aquilo que você havia vivido até naquele momento perde a graça, perde o sentido, e agora você consegue enxergar o que é a graça salvadora de Cristo. Você se lembra do momento em que Cristo lhe alcançou e salvou a sua vida? Talvez você já tenha 1, 2, 10, 20, 40 anos de igreja. A pergunta que lhe faço, apesar de ter tantos anos esquentando os bancos da igreja, você ainda é um crente débil? Você ainda é um crente que está na papinha? A partir do momento que você deveria ser um crente forte para ajudar o seu irmão que ainda está iniciando essa jornada? Não é plausível, meus irmãos, como conselho, representando aqui o conselho da igreja na exposição da palavra, como é minha função, é muito triste termos que lidar com debilidades, com crentes velhos de casa, que não amadurecem por mera preguiça, por mero desleixo de se aprofundar nas Escrituras, de se dedicarem à vida de oração, de se dedicarem ao serviço do Senhor. É duro. Mas Paulo está então exortando a igreja em Roma, dizendo: acolhei o que é débil, não porém para discutir. E aqui a ferramenta mais extraordinária de todos os tempos do homem, a internet, tem servido para que quebremos os mandamentos do Senhor. Agora lá no simpósio nós havíamos programado e planejado fazer uma transmissão ao vivo, não deu certo, mas gravamos. Bom que deu para cortar um monte de coisa, mas acho que amanhã já está no ar e você, se quiser, poderá assistir as palestras que foram dadas ali, que foram muito boas, tirando a minha, mas as outras foram muito boas. A ideia é que eu devo me dedicar à palavra do Senhor. A mim, como pastor, ministro da palavra, é minha obrigação o afadigar, o debruçar, o esmeirar-se no estudo da palavra do Senhor, a fim de ensinar, a fim de conduzir o povo do Senhor. Mas isso não me habilita a querer menosprezar aqueles que não têm o tempo que eu tenho de estudar, menosprezar aqueles que não têm ainda a habilidade da leitura. Eu como ministro formado no ano de 2020, me sinto
extremamente privilegiado. No tempo que passei no seminário, eu tive a oportunidade de ter acesso a literaturas em inglês, em alemão, em espanhol. Eu tive acesso a materiais na internet, a artigos escritos por homens do mundo inteiro. Eu tive acesso via internet a documentos que o próprio João Calvino escreveu a próprio punho ali, digitalizados ao meu favor, ao meu ensino. E muitos contemporâneos, muitos pastores dessa leva privilegiada, olham para pastores um pouco mais experientes, pastores com 30 anos de ministério que não tiveram 1/3 de oportunidade de ensino que nós tivemos, mas mesmo assim se dedicam ao reino, a ensinar a palavra do Senhor. E nós vamos para as internets da vida e vemos debates, embates horríveis, sem nenhum pingo de amor ou discernimento. Não é incomum você ver chats de bate-papo onde ditos cristãos estão ali em uma discussão vã, tola, que não vai levar ao crescimento em nada, em lugar nenhum. É sobre esse tipo de atitude que Paulo está exortando a igreja. Paulo também, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 16 e 17, vai dizer: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porque o corpo é de Cristo. As discussões sem propósito algum não nos levam à vida de santidade. Eu não estou aqui, meus irmãos, dizendo das nossas extraordinárias escolas dominicais. Hoje eu não pude estar com os irmãos. Já senti saudade, já senti falta. Ali no momento de estudo é sim de perguntar: pastor, mas eu não entendo, pastor, mas eu não concordo, me ajude a entender. É um momento que nós temos de ir de forma saudável, crescer na fé. As nossas quintas-feiras, se você não tem vindo, venha. É um momento fantástico. Pastor, eu estou com sono, estou cansado. Venha assim mesmo, venha cochilar aqui conosco. Mas são os momentos em que nós crescemos. Mas a partir do momento em que aquele orgulho, aquela soberba toma conta do coração do homem, e ele então quer ir para as redes sociais, ele quer ir se apresentar, fazer uma grande apresentação, isso se torna então algo perigosíssimo. O nosso papel enquanto irmãos em Cristo é apresentar o Evangelho, é apresentar a verdade aos fracos, aqueles que ainda precisam de ajuda para amadurecer. É o seu papel enquanto homem da sua casa, conduzir a sua família a isso. A você, irmã, que é um pouquinho mais experimentada que as outras, é o seu papel que está nas Escrituras, de ensinar as mais novas. E assim nós vamos crescer na fé. Não é para você se vangloriar, não é para que ninguém se exalte, é para que a palavra de Deus ache guarida no coração e na vida de todo o crente. Foi para isso que nós fomos chamados, para servir uns aos outros. Não fomos chamados para meras discussões ou discussões vãs, mas para engrandecer e glorificar o nome do Senhor. Dito então por Paulo que é algo horrível essas discussões vãs, ele vai trazer alguns exemplos contemporâneos da sua época, que diz no versículo 2: um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o escolheu. Aqui eu poderia fazer farei algumas aplicações muito claras à dieta do cristão. E agora, sem a minha vesícula, não posso comer de tudo, mas eu estou comendo assim mesmo. Mas a ideia aqui é que havia um problema de dieta. Havia questões veterotestamentárias que apontavam ou restringiam as pessoas. Não podia comer carne de porco porque era uma carne impura.
não podia comer com uma determinada mão, porque aquilo tornava o alimento impuro. O que Paulo está dizendo é que nós não devemos menosprezar aqueles que ainda não têm o entendimento pela palavra, de que o Senhor criou tudo para o nosso usufruto. Quando nós olhamos, e aqui eu julgo ser pecado, aquelas pessoas que se julgam ou se intitulam como veganas. O veganismo, meus irmãos, é um total desprezo, um menosprezo pela criação do Senhor. E não estou dizendo porque gosto de um bom churrasco, não é isso. Estou dizendo porque Deus criou a natureza para que fosse subjugada pelo homem, o ápice da criação. Se você não gosta de carne, isso não é um pecado, não precisa comer só porque eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que não comer carne porque tem dozinha do boi, não comer carne porque tem dozinha daquele porquinho rosinha que vai ser morto, isso é pecado. Deus criou para o seu usufruto. Deus determinou que nós comêssemos de tudo que fora criado. A restrição imposta ao homem foi dada no Éden e nós desobedecemos. Mas de toda a criação nos é dada a licitude de nos alimentarmos, de nos fortalecermos e, em especial, fazermos bom uso de tudo que Deus nos deu. Fazemos bom uso da alimentação, meus queridos irmãos? Reverendo Fábio, pai, não está aqui, mas ele me fez quebrar isso hoje. Um rocambole, um escondidinho, não sei de quem, das quantas, e era comida, e mais comida, e mais comida, e eu ainda fui discutir acerca de dieta. Deus criou para que nós nos fartássemos, Deus criou para o nosso deleite. A discussão não é se devo ou não comer, se posso ou não comer. A ideia, ela é muito maior, e já Paulo vai amarrar isso de uma forma brilhante, mas aqui, até o momento, é que nós tenhamos paciência, que nós tenhamos zelo com aqueles que têm ainda certas dificuldades, e aqui não é um pragmatismo, aqui não é um relativismo, seja como você quiser, não é isso. Caminhe uma milha com o seu irmão, para que você tenha a oportunidade de apresentar a liberdade cristã, que nos dá acesso a muitas coisas. E é por conta do mau entendimento acerca disso, que nós temos um grande preconceito, por exemplo, com a bebida alcoólica. Não, crente não pode beber, mas pode comer até se espanturrar. Aonde existe a lógica nisso, meus irmãos? O que Deus nos ensina é o domínio próprio, é usar de forma a glorificar o nome do Senhor por tudo que Ele tem nos dado. Então nós vemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 13, eu não vou ler tudo, mas você pode fazer essa anotação e ler em casa. Paulo fazendo ali uma anotação, uma orientação sobre alimentos sacrificados. Deveríamos comer, apesar de não fazer parte do meu cardápio de predileções, mas acredito que a maior parte dos irmãos gostam do bendito acarajé. Todo mundo na Bahia sabe que acarajé é comida de santo. Não vou mais comer acarajé porque é comida de santo. Eu não sacrifiquei para santo nenhum. Eu vou comer. Agora, se você chegar na barraquinha, moço, é de santo? Ele disser, aí você não vai comer. Por isso Paulo nos indica, Paulo nos ensina, coma de tudo, porque Deus é quem deu. Para a glória do Senhor, para o nosso bom usufruto. Não sejamos crentes cheios de picuinha, de mimimi, caçando chifre, onde não existe. Depois leia lá em 1 Coríntios 8, que você vai entender de forma melhor.
Mas Paulo traz uma segunda controvérsia, que é acerca dos dias, lá no versículo 4 e o versículo 5 e 6, que diz assim: um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias, cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. O que Paulo está dizendo aqui não é referente a uma liberalidade, ao, como eu acabei de dizer, a um pragmatismo, relativismo cultural, não é sobre isso. Na nossa confissão de fé, no capítulo 20, na seção 2, vai dizer: só Deus é o Senhor da consciência, e Ele deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos, que em qualquer coisa sejam contrários à sua palavra, ou que, em matéria de fé ou de culto, estejam fora dela. Assim, crer tais doutrinas ou obedecer tais mandamentos como coisa de consciência é trair a verdadeira liberdade de consciência, e requer para elas fé implícita e obediência cega e absoluta. Cega e absoluta é destruir a liberdade de consciência e a mesma razão. Nós fomos salvos em Cristo para sermos livres. A discussão acerca de alguns dias ditos santos ou de comemorações, ele deve ser alicerçado onde? Não nas minhas predileções. A minha liberdade cristã deve estar firmada, ligada, linkada à vontade soberana do Senhor. Quem é que me dá os parâmetros de moralidade? É o STF? Graças a Deus não. É a palavra do Senhor quem dirige os nossos passos, que diz o que devemos fazer, que diz o que devemos comer. Você pode beber bebida alcoólica? Sim, você pode. Você deve fazer uso de bebida alcoólica, sendo que você não tem domínio próprio sobre o seu corpo? Claro que não! É a sua liberdade cristã amoldada na consciência de que você é livre em Cristo Jesus, para inclusive se abster daquilo que lhe faz mal. Se existem discussões na igreja acerca se de fato o domingo é o dia santo ou é o sábado, qual é o crivo para que nós tenhamos uma consciência acerca disso? As Escrituras Sagradas. E eu não preciso ficar em discussões, em rodinhas, em chats de internet buscando fofoca, uma vez que a palavra é assertiva e me dá as respostas para o que eu preciso. Nós não fomos chamados, meus queridos irmãos, a convencer ninguém. Eu, como seu pastor, não sou obrigado, ou não tenho a responsabilidade de te convencer de nada. Meu papel, o papel do conselho é ensinar. E o Espírito Santo é quem age no coração, é quem transforma, é quem convence, é quem converte. Graças a Deus por isso. Será que eu teria paciência para tentar convencer todos aqueles que pensam diferente de mim? Provavelmente não. Mas é o Espírito Santo que age e que transforma. Mas fica então aguardando o grande final, para que nós entendamos o que Paulo quer dizer acerca se eu posso comer ou não, se eu devo discutir com as pessoas ou não, se eu devo discutir acerca de dias santos ou não. Paulo, ele amarra isso de forma muito coerente e eficaz, porque no versículo 7 ele vai tratar e dizer assim: porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. A ideia, meus irmãos, acerca do que você deve comer, do que você deve beber, do que você deve vestir, do dia que você deve guardar, isso não é responsabilidade, isso é do Senhor. Porque você não vive para si, você vive para servir. Qual a primeira pergunta do breve catecismo? Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é honrar e glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Foi para isso que você foi criado.
não foi para ficar em discussõezinhas vãs, não foi para querer discordar das Escrituras, porque ela é inerrante. Você foi criado para servir, você não vive em função de você, você vive para servir ao seu Criador. E o versículo 8, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Nós fazemos parte disso. É por isso que quando eu tenho zelo com o meu irmão, eu estou testemunhando o amor e a paciência que ele teve comigo, de me alcançar, de se sacrificar para que eu pudesse ter salvação. É esse amor que nós devemos exemplificar ao testemunhar as verdades do Evangelho. Como eu me sinto mal quando alguém ouve uma pergunta que soa para muitos como uma pergunta idiota, mas é uma dúvida sincera. E alguém se levanta e diz: nossa, são 10 anos de igreja, não sabe disso? É um momento que temos para ensinar. Quantas e quantas vezes já não testemunhei, meus irmãos, perguntas altamente elaboradas, com um texto muito bem formulado, e no fundo eram perguntas capciosas, perguntas para trazer ofensas, perguntas para manchar a reputação. Não é sobre essas coisas que Paulo nos ensina aqui. Paulo nos ensina a olhar para aqueles que ainda estão fragilizados, que ainda estão aprendendo, porque foi assim que o Senhor nos ensinou, porque é assim que nós morreremos para nós mesmos e viveremos para o Senhor. E o versículo 9 então é enfático: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Foi porque Ele nos amou, Ele se entregou, porque nós estávamos no lamaçal de pecados, porque nós estávamos mortos, porque nós estávamos incapazes de alcançar qualquer tipo de salvação. Ele se entregou para que nós tivéssemos uma chance. E a pergunta se concretiza: tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: porque por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmos a Deus. Como será o grande dia quando o Senhor nos questionar de como nós tratamos o nosso próximo? Se você se acha tão informado, se você se acha tão capacitado, quantas pessoas você tem discipulado? A quantas pessoas você já tem apresentado o Evangelho? Isso aqui não é uma competição, isso aqui não são números, não é isso aqui para entrar em estatística. A pergunta é: o que você tem feito então, com o conhecimento que não te qualifica como débil? Como você tem lidado com o seu irmão que ainda é neófito, que ainda precisa aprender, que ainda precisa amadurecer? Qual tem sido a sua demonstração de amor para com estes pequeninos? O Senhor Jesus vai dizer que qualquer um que tocasse nos seus pequeninos se veria com Ele. E ali também podemos aplicar a esses pequeninos aqueles que são crianças na fé, que ainda estão amadurecendo. A nossa vida é feita para agradar ao Senhor. Não há desculpas, não há meios termos. Nós vivemos para a glória do Senhor. Se vamos comer legumes, que seja para a glória do Senhor. Se vamos comer um belo churrasco ou um grande porco assado, doia, que seja para a glória do Senhor. Mas não façamos isso para vanglória, para enriquecimento próprio, para exaltação própria, mas que os nossos momentos de comunhão sejam para a glória do Senhor. Quer ver um exemplo trágico sobre comida? Como são os almoços comunitários em diversas igrejas?
Eu já testemunhei almoços comunitários em outras igrejas, em que a metade da fila não comia, porque os primeiros chegavam feito porcos na mesa. Ninguém se preocupava se o outro iria comer, se havia para todo mundo. Essa era a refeição que era feita lá, quando Paulo vai exortar o povo. Que tipo de comunhão é essa que vocês têm? Se vocês não se preocupam, se um tem mais e outro menos. Antes de nos preocuparmos se devemos comer legumes ou carne, se devemos beber ou não beber, se devemos guardar um dia ou outro, devemos nos preocupar com aquilo que Deus deixou claro e objetivo, que é amarmos aos outros, que é nos exercitarmos a diaconia, ao serviço ao irmão. E aí, a partir disso, essas respostas serão muito mais simples de serem respondidas. Eu devo comer? Claro, porque Deus fez para mim, para que eu pudesse exaltar o seu santo nome, através de uma bela refeição comunitária. Eu devo beber? Se quiser, se for do teu agrado, do seu paladar, mas se beber, beba para a glória de Deus, beba para que o nome do Senhor seja exaltado. E um grande parêntese: nenhum bêbado exalta o nome do Senhor. Pelo contrário, a Bíblia diz que eles não entrarão no reino dos céus. Quer comais, quer bebeis, façam tudo para a glória do Senhor. Que as nossas vidas, meus irmãos, sejam de fato um culto ao Senhor. Que os nossos relacionamentos com os mais sábios, com os neófitos, sejam para a glória do Senhor. Que as nossas intenções sejam para exaltar o santo nome do Deus Todo-Poderoso. Que Ele nos fortaleça e nos ajude para que a cada dia possamos mais e mais honrar o nome do Senhor. Amém.